Vamos falar aqui um pouquinho sobre os períodos da educação no Brasil, tá? O que foram esses períodos da educação no Brasil? Eu dividi em forma de linha do tempo para ficar mais fácil da gente estar entendendo um pouquinho dos modelos, né? Os diferentes modelos políticos, econômicos e sociais para a gente poder estar avançando na nossa disciplina. Bom, em linhas gerais, a gente teve o período jesuítico, que foi a chegada dos portugueses no Brasil, iniciou-se com os jesuítas a parte da educação. Depois vem o Marquês de Pombal, o período pombalino. Depois temos o período joanino e o período imperialista. Depois a gente vem para a República. Tem a Primeira República, a Segunda República. Depois vem o Estado Novo. Depois nós temos uma nova República, mas aí entra regime militar e depois temos a abertura política, tá? Em linhas gerais, essa é a cronologia da história da política educacional do Brasil, tá bom? O que foi o período jesuítico? Eu deixei até esse texto aí com vocês, para vocês estarem lendo. Em março de 1549, os primeiros jesuítas chegaram no Brasil, juntamente com o governo geral, Tomé de Souza, e edificaram a primeira escola alimentar brasileira em Salvador. Irmão Vicente Rodrigues, com 21 anos, tornou-se o primeiro professor nos moldes europeus e durante mais de 50 anos dedicou-se ao ensino e à propagação da fé religiosa em terras brasileiras. E vocês têm aí no texto o motivo, o verdadeiro motivo dessa educação jesuítica. E destaca-se nesse período José de Anchieta, que foi o mestre na escola do Colégio de Piratininga, missionário em São Vicente. Além disso, foi autor da arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. A extensão das obras dos jesuítas dedicaram-se à pregação da fé e ao trabalho educativo, pois percebiam que não seria possível converter os índios à fé católica se eles não soubessem ler e escrever. E temos aí a ordem dos estudos, o Ratio Studiorum, que esse era o método empregado pelos jesuítas na escola do Brasil, que não se limitaram ao ensino das primeiras letras, Além do curso elementar, eles mantinham também os cursos de letras e filosofia, considerados secundários, e o curso de teologia e ciências sagradas, de nível superior para a formação de sacerdotes. E quais eram as missões dos jesuítas, Tentar converter os índios ao cristianismo e aos valores europeus. Os jesuítas criaram as reduções ou missões no interior do território brasileiro, tá? Então, além de passarem pelo processo de catequização, também são orientados ao trabalho agrícola e garantiam aos jesuítas uma das suas fontes de rendas. Aí depois, em 1759, vocês reparem aí que a gente está falando de 200 anos, não é assim, 100 anos, 50 anos, 200 anos, Em 1759, os jesuítas foram expulsos de todas as colônias portuguesas por decisão de Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, tá? E a educação brasileira, com isso, vivenciou uma grande ruptura histórica num processo já implementado e consolidado como modelo educacional. E quais eram os objetivos de Marquês de Pombal, do regime pombalino, do período pombalino? Enquanto as escolas da Companhia de Jesus tinham por objetivo servir os interesses da fé, Pombal, influenciado pelas ideias do iluminismo, lembrem, se vocês repararem, 1759. Nessa época, a gente estava passando por movimentos da Revolução Francesa, que se deu em 1779. Enquanto as escolas Pombal, influenciado pelas ideias do iluminismo, da Revolução Francesa, propagadas na Europa na época, pensou em organizar a escola para servir aos interesses do Estado e não mais da Igreja. Ele implementou aqui as aulas régias, que de latim, do grego e retórica. Cada aula régia era autônoma e isolada, com um professor único e uma não se articulava com a outra. Criou também a diretoria de estudos que já passou a funcionar após o afastamento de Pombal. Ele teve um subsídio literário, percebendo que a educação no Brasil estava estagnada,
Portugal instituiu em 1772 o subsídio literário para a manutenção dos cursos primário e médio. Era uma taxa extra, claro, tá aí a nossa origem, né, de tantas taxas que a gente paga hoje, os impostos. Mas era uma taxa extra que Portugal criou como um imposto que incidia sobre a carne verde, o vinho, o vinagre e a aguardente. Essa taxa extra era direcionada para o subsídio literário, que era para os cursos primários e médios. A função de ensinar nesse período, os professores eram geralmente mal preparados para a função, já que eram improvisados e mal pagos. Nossa, olha a herança que a gente tem, gente, parece que a gente está vivendo os dias de hoje. Eram nomeados por indicação ou sob concordância de bispos e se tornavam proprietários vitalícios de suas aulas régias. Destaque nesse período foi a criação no Rio de Janeiro de um curso de estudos literários e teológicos e o Seminário de Olinda, criado em 1798 por Dom Azeredo Coutinho, governador interino e bispo de Pernambuco. O resultado: a decisão de Pombal reduziu a educação no Brasil a praticamente nada no princípio do século XIX. O sistema jesuítico foi desmantelado e nada que pudesse chegar próximo dele foi organizado para dar continuidade a um trabalho de educação. Essa situação somente sofreu uma mudança com a chegada da família real ao Brasil em 1808, início do século XIX. Com a chegada da família real ao Brasil, o ensino passou realmente a se alterar, pois Dom João VI, no Rio de Janeiro, passou a ser sede do Reino de Portugal. Muitos fatos contribuíram para que o ensino no Brasil tivesse grande progresso, como a abertura dos portos a nações amigas, impresso de Londres, o Hipólito da Costa, o Correio Brasiliense, é o primeiro jornal em língua portuguesa a circular no Brasil. E também tivemos a criação de uma escola de educação, onde se ensinavam as línguas portuguesas e francesas, retórica, aritmética, desenho e pintura, criada a Academia da Marinha, no Rio de Janeiro, a cadeira da Ciência Econômica, na Bahia, e também Dom João funda a primeira biblioteca, e tivemos a criação da Academia Militar. 1812, criação de curso de agricultura na Bahia, Escola dos Serralheiros, Oficiais de Lima e Espingardeiros, em Minas Gerais, e também o Laboratório de Química, no Rio de Janeiro. Franqueada à população, a Biblioteca Real torna-se nossa primeira biblioteca pública. Essa Biblioteca Real está lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, ainda existe e é linda, por sinal. São criados os cursos de agricultura no Rio de Janeiro. Em 1816 é criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício. Em 1817, um curso de Química na Bahia. Em 1818, surge um curso de desenho com o objetivo de beneficiar muitos ramos da indústria e é criado o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em 1820, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício muda para Real Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura e depois para Academia de Artes. Depois vem o período imperialista, 1822, com o direito a construir e promulgar a sua primeira Constituição. Em 1824, a educação brasileira não apresenta grandes mudanças nesse período, Começa a vir um período de estagnação, vamos dizer assim. Professores de remendo. O que eram esses professores de remendo, A decúria, em 1823, na tentativa de suprir a falta de professores, instituiu o método Lancaster, Vocês devem ter ouvido falar já. Ou do ensino mútuo, que permite que um aluno treinado, ou seja, aquele aluno, o melhor aluno da sala, o decurião, ensine a um grupo de 10 alunos, decúria, por isso esse período de decúria, sob a rígida vigilância de um inspetor. Ou seja, são os monitores, vamos dizer assim. Eu pego aquele aluno que melhor sabe, que sabe mais o conteúdo, mais a matéria, sabe explicar melhor, pego ele, coloco ele com um grupo de 10 alunos e ele vai ensinando a esse grupo de 10 alunos, sob a supervisão de um inspetor. Esse é o método Lancaster, Grau de instrução. Em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instrução, pedagogias, liceus, ginásios e academias.
Em 1827, um projeto de lei propõe a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas, além de prever o exame na seleção de professores para a escola de nomeação. Temos as vozes da educação em 1880, com o ministro Paulino de Souza, que lamenta o abandono da educação no Brasil em um relatório que ele faz à Câmara. Em 1882, Rui Barbosa sugere a liberdade de ensino, um ensino laico e a obrigatoriedade da instrução, obedecendo às normas demandadas pela maçonaria internacional. Destaques desse período. Em 1837, foi a criação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Tivemos em 79 a tal reforma por decreto que institui a liberdade do ensino primário e secundário no município da Corte e a liberdade do ensino superior em todo o país. A interpretação de liberdade de ensino trouxe algumas consequências para a educação da época, como qualquer pessoa que se sentisse apta a ensinar poderia expor suas ideias e adotar os métodos que lhe conviesse. A frequência nos cursos secundários e superiores tornou-se livre. O aluno poderia aprender com quem quisesse e deveria depois só prestar exames. E quais foram os vestígios que nós tivemos desse tempo? Até a proclamação da República, em 1889, praticamente nada se fez de concreto pela educação brasileira. Embora Dom Pedro II tenha sido conhecido pela sua afeição ao ensino, pouco se fez sobre seu comando pela educação no país. Depois vem a Primeira República, de 89 a 1929, onde pouco se tratou da educação, tá bom? Em 1930, tivemos o Departamento Nacional de Ensino ligado ao Ministério da Justiça, e somente em 31 foi criado o Ministério da Educação. Depois temos o período da Segunda República, que vai de 1930 a 1936. E a Revolução de 30 foi um marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista de produção. E quais as mudanças sociais que nós tivemos nessa época? A nova realidade brasileira ela passou a exigir uma mão de obra especializada. E para tal, era preciso investir na educação. E a partir da década de 1930, que a educação passa a ser tratada como questão nacional. Em 1932, um grupo de educadores lança na nação o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados educadores da época. Não sei se vocês já leram quando a gente fala sobre currículo, né? Por que se criou esse currículo, né? Um currículo geral, onde todas as escolas do Brasil tivessem que seguir o mesmo padrão de currículo, pelo menos um currículo mínimo, e não só no Brasil, mas em vários outros países. Porque quando a gente fala dessa questão aqui atrás, que a gente precisava de mão de obra especializada para investir na indústria, né, na nova fase industrial, como que você educa em massa se você não segue um padrão? Então, a gente precisava padronizar a educação. Foi quando surge o currículo. Porque vocês reparem que até então, cada professor que se sentisse apto dava sua aula da sua maneira, né? Ensinava do seu jeito. Então, algumas pessoas tinham uma educação de uma forma, outras de outras e outras de outra. Então, quando você institui o currículo, uma padronização de ensino, você tem que instituir um padrão mínimo, que é onde surge o currículo, né? O currículo mínimo. Então, como que eu organizo os conteúdos a serem estudados durante todo o período letivo desse ano? Então, a gente define os currículos, tá? Aí vem o surgimento dos parâmetros curriculares nacionais. A educação na Constituição de 1934, a nova Constituição dispõe pela primeira vez de um capítulo especial sobre educação, estabelecendo que a educação é um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Já começa aí, se vocês pararem para pensar, o nosso primeiro parágrafo, no primeiro capítulo da LDB, já vem falando um pouquinho sobre isso. Então, aí já são as primeiras emendas, né, para entrar lá na LDB. Tentativa de criar um Sistema Nacional de Educação. A Constituição de 1934 dedicou um capítulo inteiro ao tema, trazendo à União a responsabilidade de traçar as diretrizes da educação nacional e fixar o Plano Nacional de Educação. PNE, olha aí, lá em 1934.
compreensivo do ensino em todos os graus e ramos, comuns e especializados, e coordenar e fiscalizar sua execução em todo o território do Brasil. O Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, é outorgado uma nova Constituição. Essa Constituição desobriga o Estado, em nível federal, estadual e municipal, da manutenção e expansão do ensino público. A Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional, servir ao mercado. Nessa época, gente, no início aí do século XX, tem muitas reformas e contra-reformas, não sei o quê, tem a reforma Capanema, então tem muita reforma nesse período. As conquistas do movimento renovador influenciando a Constituição de 1934 foram enfraquecidas nessa nova Constituição de 1937. Marca uma distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual, enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Isso está no livro de Romanelli, um livro excelente sobre a história da educação, tá? Nova República, vai de 1946 a 1963. Volta a figurar a vinculação orçamentária. Na Carta de 1946, voltou a figurar a vinculação orçamentária que fixou em 20% a obrigação mínima dos estados e municípios e 10% da União voltados para a educação, tá? E volta a figurar na Constituição que a educação é direito de todos. Em 46, tivemos uma segunda lei nacional de ensino primário, né? A nova Constituição determina a obrigatoriedade de se cumprir o Estado primário e dá competência à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Em 1948, foi encaminhado à Câmara Federal o anteprojeto da LDB, aprovado em 1961. Com a primeira LDB, tivemos a chance de organizar o Sistema Nacional de Educação. Mas essa oportunidade foi perdida, pois a LDB fixou como sistema apenas estaduais. Essa lei garantiu a educação como um direito de todos, porém, o Estado não era obrigado a ofertar a educação básica. Durante o regime militar, em 1964 a 1985, retirou a vinculação orçamentária. Bota, tira, e com o golpe militar, o ensino em todas as áreas da educação brasileira passaram a ser rigidamente vigiados pelos comandantes das Forças Armadas. Professores foram presos e demitidos, universidades invadidas, estudantes presos e feridos, a União Nacional de Estudantes proibida de funcionar. Em 1971, tivemos uma segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as reformas da educação básica, aonde o primeiro grau com duração de 8 anos, que era o antigo primário e ginásio, o segundo grau com duração de 3 anos, o antigo colegial, e inseriu o ensino profissionalizante obrigatório. Em 1974, essa modalidade foi revogada, então não durou nem 3 anos. Tivemos a formação educacional de cunho profissionalizante, fim da história da disciplina de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, criação dos estudos sociais, Educação Moral e Cívica, e OSBP, Organização Social e Política do Brasil, e fechamento das faculdades de História. Depois tivemos um período de redemocratização, né, que vai de 1988 a 2020, que é o que a gente está hoje. Em 1988 tivemos a nossa Constituição, né? Então volta a figurar na Constituição a vinculação orçamentária, então voltou ela. Determina que a competência da União é fixar as diretrizes e bases da educação nacional, exige a aprovação de um novo Plano Nacional de Educação, luta era por um Sistema Nacional de Educação sob responsabilidade da União, e no primeiro projeto tinha um capítulo chamado do Sistema Nacional de Educação, porém foi alterado para da Organização da Educação Nacional. Tivemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, em 1996, política de descontinuidade, né, que é a marca da descontinuidade na política de educação atual, se faz presente na meta, sempre adiada de eliminação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental. O Brasil chegou no final do século XX sem resolver um problema que os principais países resolveram na virada do século XIX para o XX, a universalização do ensino fundamental, com a consequente erradicação do analfabetismo, ou seja, a gente está
há mais de um século atrasados. Para enfrentar esse problema, a Constituição de 88 previu, nas disposições transitórias, que o poder público, nas suas 3 instâncias, a União, o Estado e os municípios, deveriam, pelos 10 anos seguintes, ou seja, até 1998, destinar 50% do orçamento educacional para essa dupla finalidade. Só que isso não foi feito. Quando esse prazo estava vencendo, o governo criou o Fundef, com um prazo de mais de 10 anos para essa mesma finalidade. E a LDB, por sua vez, instituiu a década da educação. Seguiu-se a aprovação em 2001 do Plano Nacional de Educação, que também se estenderia por 10 anos. Então, ele iria até 2010, 2014, mais ou menos, que em 2004 teve o PNE. No final de 2006, ao se esgotarem os 10 anos do prazo do Fundef, foi instituído o Fundeb, com prazo de 14 anos, ou seja, até 2020. E agora, quando mais da metade do tempo do PNE já passou, vem um novo plano, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que estabelece um novo prazo, dessa vez de 15 anos, projetando a solução de problemas para 2022. Nessa disposição, já podemos conjecturar sobre um novo plano que será lançado em 2022, prevendo, quem sabe, mais 20 anos para resolver o mesmo problema. Bom, gente, esse daqui foi um resuminho, tá? Sobre a nossa história da educação, e eu espero que possa contribuir um pouquinho para a leitura que vocês fizeram. Agora vamos continuar os nossos estudos aqui.